Boa noite. O Jogo do Poder está no ar. O nosso entrevistado de hoje foi deputado federal, prefeito de Niterói, governador do estado do Rio de Janeiro, deputado federal de novo e hoje é ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Wellington Moreira Franco. Tudo bem? Tudo Prazer bem. tê-lo aqui, Alegria. viu? Além disso, é formado em Sociologia e fez doutorado na Sorbonne. Que currículo bonito, né? É. São Muito anos tempo, e anos, anos e muito anos tempo. de política. Digamos, de política de mandato, há alguns anos atrás, eu vi uma declaração sua dizendo o seguinte, não quero mais ser candidato ao Parlamento Brasileiro, né? Insatisfeito, talvez, com o trâmite do Parlamento Brasileiro, eu vou me dedicar ainda à política de outras formas. Por que isso? O Parlamento não é aquilo que a gente espera, não funciona do jeito que a gente espera? Não, eu creio que nós vivemos uma crise de representação, não só no Brasil, mas no Brasil é uma crise muito profunda, muito profunda. O sistema partidário, ele se enfraqueceu bastante, o nível de representatividade cai, porque a legislação eleitoral é uma legislação que não corresponde mais às expectativas de democratização política, democratização social, que a população brasileira já nutre e já quer. O avanço tecnológico faz com que os processos de prática parlamentar se envelheçam com uma rapidez enorme e, sobretudo, repito, a legislação eleitoral. Com essa legislação eleitoral, a eleição cada vez mais se transforma num grande negócio. E isso é muito Qual seria ruim. a solução para o Parlamento brasileiro? A lista, o voto específico em nome do parlamentar, mais ou menos como é hoje, quem for mais votado leva o mandato, porque a gente tem distorções, né? Para que exista a participação dos partidos pequenos, muitos são eleitos com menos votação do que outros que têm uma votação maciça e não conseguem fazer o coeficiente eleitoral. Olha, teoricamente, e é aplicada essa teoria em todos os países, e é uma característica do regime democrático, o sistema político funciona para fortalecer a maioria e não a minoria. Porque o que dá estabilidade ao sistema político é a formação de maiorias. É importante que a gente entenda que na democracia não há consenso. Consenso é uma utopia autoritária. Só há consenso quando alguém chega e diz, é esse o caminho. Aí tem consenso. Na democracia existe o dissenso, a divergência, o debate e, consequentemente, a maioria. Você terá que ser sempre a minoria, mas o que sustenta o sistema é a maioria. Então, o primeiro ponto é que nós temos que ter um sistema voltado para fortalecer as maiorias. Segundo ponto, nós temos que ter um sistema, e eu até, no começo da minha vida política, eu não via com muita simpatia o voto distrital, mas hoje eu vejo com muita simpatia o voto distrital. Eu creio que é uma grande mistificação dizer que o voto distrital ele diminui o debate eleitoral. Dizem que Municipaliza, fica muito regional. Municipaliza, ou seja, diminui o conteúdo, a qualidade. Eu não acho nada disso. Eu acho que cada vez mais a democracia, sobretudo com o avanço tecnológico, ela é algo que se dá na representação local. O interesse específico do eleitor, do cidadão. O que o cidadão quer é um sistema político que funcione para resolver o problema dele, do grupo do qual ele pertence. Exatamente. Para isso, o parlamentar tem que ser conhecido pelo eleitor. E ter compromisso com esse eleitor. Porque se não tiver, ele perde. E a única maneira, no sistema, na sociedade que nós vivemos hoje, que ela é muito sofisticada do ponto de vista dos seus mecanismos de comunicação e cresceu bastante, então o único sistema que efetivamente estimula esse tipo de representação é o distrital. Misto ou puro? Eu creio que o distrital misto, você vai entregar às direções partidárias um poder que será inevitavelmente deformado. Quer dizer,
esse é um problema que a gente vive, né? As direções partidárias geralmente comandam os partidos de uma forma em que, e aí me dá muito medo o voto em lista, porque a direção partidária vai determinar quem vai ser a cabeça de lista e assim por diante, então sempre os mesmos serão eleitos. Eu então tenho restrições com relação à lista para o voto, mas no voto distrital também tenho medo de regionalizar demais e a política ficar só voltada para aquela comunidade. A vida social, ela tem suas regras. Não Sabe por que eu digo? Não são regras que decorram da nossa vontade. A vida social, ela tem regras que são consequências do próprio movimento da sociedade. E se a sociedade, ela tem uma grande questão nacional que vai determinar a vida dela e não a vontade dos políticos, os interesses de poder dos políticos, dos partidos, mas sim o cotidiano dela, ela vai inevitavelmente impor isso, como impõe ao longo da história brasileira. Por exemplo, em vários momentos, o sistema político não caminhava numa direção, mas a sociedade determinou que essa direção fosse perseguida, traçada e desenhada. Então, eu não tenho o menor medo disso. Menor medo, ao contrário. Eu acho que a melhor maneira de você fortalecer o regime democrático e a representatividade é exatamente dando ao cidadão a capacidade de dizer o que quer e como quer. Agora, só para te fazer uma observação, eu sou muito contrário ao voto em lista. Eu acho que tira o direito do cidadão de votar e escolher. Como hoje, na realidade, quem vota é a direção de um partido, não é o eleitor. Porque o eleitor recebe um prato feito. Ele já recebe uma nominata. E se a qualidade cai, a culpa não é do eleitor, como as pessoas dizem. Porque o Congresso brasileiro... O eleitor não sabe votar. Ele não sabe votar, ele representa a sociedade. Não. O Congresso brasileiro não representa a sociedade. Com esse sistema eleitoral que tem, nós praticamos no Brasil, o Congresso brasileiro representa a cabeça, a ideologia, a vontade, os valores das direções partidárias. Não é nem dos partidos políticos. Eu lhe fiz essa colocação porque, discutindo a NAFTA, né, que é a união dos Estados Unidos com o México, no parlamento americano, eu vi que a cabeça dos parlamentares, eles estavam muito voltadas para a sua comunidade, né? Bem regionalizada. Talvez porque o americano não tem a cabeça muito aberta para discutir as questões de forma nacional. Então, os representantes, os deputados americanos e os senadores, eles tinham uma cabeça muito fechada para o mundo, né? Para visionários, como o mundo se comportava, de que forma devia ser feito. Eles estavam sempre olhando só para os interesses daquela região deles, e se agredia aqueles interesses, de forma nenhuma eles tinham um acordo, não votavam de jeito nenhum. Mas eu não acho isso ruim, não. Eu acho isso saudável. O que eu preciso como cidadão é de ter no parlamento alguém que me represente. Que represente o meu interesse, o interesse da minha família, a necessidade de eu ter garantido o meu emprego, um bom salário, uma vida com a qualidade ambiental adequada, com um ambiente social que seja justo, que se pratique um ambiente que se possa produzir riqueza, distribuir bem. E isso se dá na esquina. O resto é acordo entre os homens. Por exemplo, antigamente você tinha Estado da Guanabara e Estado do Rio de Janeiro. O presidente Geisel, por um ato de vontade, resolveu juntar os dois estados. Ele não perguntou se era bom, se Niterói, se a população de Niterói era favorável a deixar de ser capital, se aquilo ia melhorar a vida ou piorar, se o carioca queria isso ou não queria, e juntou. E aí? Eu creio que a melhor maneira de se viver é aquela em que nós podemos dizer como queremos viver. Ministro, nós voltamos já. Vamos falar um pouquinho sobre o seu ministério, sobre a secretaria. Vamos falar sobre as políticas da secretaria. Diga-se de passagem, depois da sua gestão, a secretaria adotou uma postura bem social e tem chamado a atenção dos brasileiros. Mas a gente fala já, depois do intervalo comercial, nós voltamos com o Jogo do Poder.
E nós estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje entrevistando o ministro Moreira Franco. Ministro, nós temos algumas perguntas que são feitas pelos telespectadores. O Paulo Ramos, do Rio de Janeiro, o Jorge Felipe, de Brasília, e o Denis Almeida, de Brasília. Vamos ver. O que são políticas públicas para a primeira infância? Quando o ensino integral vai funcionar para a primeira infância aqui no Brasil? A situação econômica mundial pode afetar as políticas públicas para a primeira infância? Pois essa é uma questão da sua gestão, políticas públicas para a primeira infância. Vamos falar um pouquinho a respeito disso, vamos ver se a gente consegue responder aos nossos telespectadores também. Olha, nós lá na SAI temos a missão de formular políticas públicas. A longo prazo, né? Só que logo que cheguei eu fiz com que nós trabalhássemos com o entendimento de que o longo prazo ele não deixa de ser uma preocupação acadêmica, universitária, na medida em que você traga esse objetivo para o presente, para que você, desde agora, comece a construir o que vai ocorrer no longo prazo, sob pena de você ficar numa discussão sem fim. E é exatamente assim que estamos procedendo. Na área social, nós temos não só a defesa da nova classe média, temos que ter políticas que impeçam que ela retorne à situação de pobreza e que mantenha a velocidade que percorreu nestes 10 anos de mobilidade social e, como foi dito aqui, uma política para a primeira infância. A primeira infância ela vai do 0 aos 3 anos e 11 meses. E é exatamente comprovado isto, inclusive com o prêmio Nobel para quem desenvolveu esse tipo de conhecimento, comprovadamente a fase da vida humana em que você tem uma série de características extremamente importantes. A primeira delas é que não há desigualdade social. As crianças são diferentes, mas não são desiguais. As famílias são desiguais, mas as crianças não. Então, se você conseguir ter um protocolo e que permita a todas as crianças nessa faixa de idade a ter acesso àqueles procedimentos, seja médicos, seja de alimentação, seja de estímulo motor, estímulo à inteligência, brincar, a capacidade cognitiva, você está garantindo a essa criança a possibilidade de, quando tiver no mercado para aprendizado mais amplo, elas terem a mesma base, a mesma condição. Quando não se tem uma política na primeira infância, nós estamos de maneira perversa impondo um teto de possibilidades aos 4 anos de idade. Porque algumas crianças, as que têm mais recursos, têm acesso a essas políticas, a essas informações, então elas vão se desenvolver mais. As que não têm, elas estão fadadas a andarem no andar de baixo. Agora, são políticas públicas espalhadas pelo Brasil inteiro. O primeiro... Né? E elas... qual é o primeiro passo? Juntar tudo isso? O primeiro passo é exatamente isso. Hoje nós temos uma quantidade enorme de políticas voltadas para a gestante, voltada para a mãe, para os primeiros anos. Elas estão no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, algumas do Desenvolvimento Social. Elas estão além dos estados e municípios. Elas estão nos municípios, elas estão nos estados. E a mãe fica absolutamente sem saber. Ela não tem conhecimento, ela não tem condições de saber o que o seu filho efetivamente precisa e o que pode aproveitar melhor. Porque, como eu já disse, as pessoas não são iguais, elas são diferentes. Não adianta você ter uma política universal para pessoas diferentes. Cada uma delas necessita de um determinado tipo de atenção, de atendimento, de cobertura. Então, o primeiro objetivo, a primeira meta é juntar todas essas políticas e ter uma única porta de entrada, para que a mãe leve a sua criança a um único local. Ali, ela tem uma ficha que as crianças já têm, só que é uma ficha que vai poder ser lida por todos esses programas, e não como hoje, cada uma lendo a sua ficha.
Então, você pode dar um atendimento de muito mais eficácia. Então, O terceiro vacinas, ponto, tudo, os cuidados de aleitamento materno, tudo, preparativos, os exames do pezinho, tudo numa coisa só. Tudo, não só no plano da saúde, mas também no plano do estímulo à inteligência, à capacidade cognitiva. Formação nas creches, nos berçários, etc. E, além disso, nós vamos ter um protocolo que define quais as iniciativas e ações que todas as crianças deverão ter. As mães que não forem deverão ser procuradas pelos agentes públicos para que a criança efetivamente tenha o atendimento que vai lhe garantir cidadania no futuro. E nós vamos ter procedimentos de avaliação desse programa, avaliar o crescimento, o desenvolvimento da criança até os 3 anos e 11 meses. Para que você que está me vendo tenha uma ideia, nós temos hoje no Brasil coisa em torno de 260 mil agentes de saúde. E se essas pessoas pudessem dedicar 1 hora da sua jornada de trabalho para esse tipo de atendimento, o atendimento à primeira infância, nós já íamos dar um avanço imenso. Então, nós precisamos também qualificar treinar as pessoas. Então, nesse primeiro momento, o esforço é de você ter um programa que garanta a diversidade, garanta a igualdade de oportunidades, mas também a diversidade de atendimento, porque as crianças não são iguais, como eu lhe disse, elas são diferentes. E aí você começa a ter uma política que você pode fazer crescer, desenvolver e colocar mais recursos. Bom, passa da primeira para a segunda infância, nós temos aí uma diferença brutal na qualidade de ensino brasileiro. As escolas públicas que já foram de ótima qualidade, e eu me lembro na década de 70, até existia uma brincadeira, quem casava com uma professora estava dando golpe no baú, porque as professoras ganhavam muito bem, o ensino era de qualidade, o ensino público era melhor do que o ensino privado. Hoje é o contrário, né? Então você tem aí um desnível muito grande. A criança que está na escola privada, ela como é que se diz? Ela sobe com rapidez, e a criança que está na escola pública, ela engatinha. Agrava-se mais a situação quando a gente vê a implantação desse sistema, que é a progressão continuada, onde o aluno não precisa ter mais nota para passar de ano, ele simplesmente precisa frequentar a escola. Como é que nós vamos fazer para o jovem, de fato, ser integrado à sociedade, para que ele tenha oportunidade? Porque existe uma exclusão social absurda, né? E essa exclusão social faz com que o jovem, né, de 16, 18, 20 anos de idade acabe no crime. Como é que a gente resolve isso, ministro? Olha, aí você coloca 2 problemas. Um problema é da qualidade do ensino no Brasil. Eu acho que nós demos avanços imensos do ponto de vista quantitativo. Nós temos sido, nas nossas políticas de educação, extremamente pragmáticos. Nós procuramos saber quantas pessoas entraram na escola, quantas crianças têm acesso à merenda, quantas estão tendo oportunidades, mas nós ainda não nos dedicamos a cuidar da qualidade. E nem tampouco a sociedade tem pressionado os governantes a tratarem da qualidade. Eu sempre digo que, na minha experiência eleitoral, que começou em 1974, eu era muito jovem, tinha 20 e poucos anos, sempre há aquelas pesquisas que antecedem o dia da eleição, dão como os temas principais das campanhas, educação, saúde, depois entrou segurança. Mas nesse período todo, eu lamentavelmente nunca vi o povo na rua pedindo qualidade de ensino. Eu já vi professores pedindo salários, merendeiras, emprego, plano de classificação, organização, direitos iguais. Eu já vi esses movimentos com esse conteúdo, mas qualidade, exigir qualidade eu nunca vi até hoje. Mas acho que nós vamos ver dentro de muito pouco tempo, porque o jovem da nova classe média, ele, lamentavelmente, está tendo que pagar o seu curso de qualificação, porque ele já percebeu que a qualificação no mundo de hoje é um dado fundamental para se conseguir
emprego com bom salário. Então, eles estão se dedicando a isso. E quem paga, exige. Quem paga, exige. Então, eu não tenho dúvidas que o próximo passo será esse. O segundo ponto que você coloca é a questão da juventude. Eu vou lhe pedir licença para a gente falar sobre a juventude no próximo bloco, e aí eu lhe provoco dizendo o seguinte: o jovem, né, que hoje precisa estar no mundo informatizado, que precisa ter um computador em casa, não tem essa condição. Essa nova classe média, que gira em torno de 2 salários mínimos, 3, até 4 mil reais, ela dificilmente tem condição de ter internet em casa, porque a internet é muito cara, principalmente o jovem da periferia, e ele acaba sendo excluído do mercado de trabalho. A gente fala disso depois do intervalo comercial, aqui no Jogo do Poder. E nós estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje entrevistando o ministro Moreira Franco. Ministro, estamos falando de políticas públicas para os jovens, e eu tenho visto nas periferias das grandes cidades os jovens na porta das suas casas. E quando eu pergunto, mas você não está trabalhando? Ele diz assim, olha, eu não trabalho porque eu não consigo emprego. E aí comecei a investigar através do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, que é uma entidade que eu presido, uma organização não governamental que eu presido, fizemos um levantamento para saber por que o jovem não conseguia emprego. E a maioria deles, por não ter intimidade com o teclado, com o computador. Muitos, até como foi bem colocado pelo senhor, esses jovens acabam pagando seus cursos técnicos. Mas pagar um curso de informática não significa ter intimidade com o computador, né? Porque ela precisa ter velocidade no teclado. E isso não acontece porque o jovem não consegue ter internet na sua casa. Hoje, uma linha de escada custa R$50 por mês, que é a taxa da assinatura básica, que na década de 80, antes da privatização, custava 83 centavos. Depois da privatização, foi aumentando, chegou em R$50. Então, para o jovem ter um telefone em casa, ou seja, um computador, precisa pelo menos uma linha de escada. Não estou nem falando de internet, que custa mais caro, né? Uma linha de banda larga. Bom, moral da história. Esse jovem não consegue acesso, ele vai para o mercado de trabalho, não consegue emprego, porque já não consegue emprego aos 16 anos de idade, quando ele pode trabalhar, porque ele vai servir o exército. Então, as empresas não querem pagar os encargos sociais durante o período que ele está no Exército. Depois que ele sai aos 18 anos de idade, ele não tem habilidade nenhuma, nunca teve emprego, não consegue emprego. E nós estamos empurrando essa massa de jovens, dessa nova classe média, para a criminalidade. Como a gente pode resolver isso? Porque eu sei que existe, inclusive, um estudo, um grupo de trabalho no seu ministério para resolver isso, né? Olha, como eu disse para você e para vocês que estão me ouvindo, na área social, nós definimos alguns objetivos, 5 produtos, 5 objetivos estratégicos. Eu já citei 2, né? Tenho o que é o objetivo posto, de modo geral, para o governo pela presidenta, que é a erradicação da miséria absoluta, e tem a questão da juventude. A questão da juventude no Brasil, nós temos várias tentativas, várias experiências, algumas até com bons resultados, como o ProUni, mas nós não conseguimos ainda ter uma política para o jovem. Não temos uma política para o jovem. Nós, como você falou e observou bem, nas periferias das grandes cidades, a solidão do jovem é absoluta. E não só por um problema de qualificação, como se o segundo grau atendesse à formação educacional. O segundo grau não atende à formação educacional. A evasão é das mais altas em todas as faixas. Se você compara os 3 ou 4 níveis de formação, aonde a maior evasão é exatamente no segundo grau, no jovem, que se sente entediado. Quer dizer, certamente não é um problema do jovem, é um problema do currículo, da estrutura